Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, vamos ler do versículo 21 ao 43. E hoje nós vamos falar sobre a realidade da busca da fé, ou a busca pela fé, ou a busca através da fé, mas uma busca que é promovida a partir de um contexto de credulidade, de fé, onde aquilo impulsiona alguém a buscar a Jesus. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia, e já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior foi liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou o meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vê a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque a tua verdade revelada para nós, e nós queremos abrir o nosso coração nesta manhã para receber a incorruptível semente desta tua verdade, para que produza frutos a 30, a 60 e a 100 por cada semente, ó Pai. E tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Temos duas realidades.
uma mulher sofrendo por 12 anos e uma criança que morre de forma repentina com apenas 12 anos de idade. Nós temos duas realidades aqui de fé, duas realidades de busca dada por meio da fé. E a pergunta que eu quero começar fazendo para você nessa manhã é que quando você tem um problema, quanto tempo você leva para buscar ajuda? Guarda aí para você, só reflete e pensa. E depois que você levou esse tempo para buscar ajuda, a quem ou de quem você busca ajuda? Ou seja, a quem a sua fé te leva a buscar em primeiro lugar ajuda? O contexto dessa mulher era um contexto diferente. Ela estava sofrendo há 12 anos com uma enfermidade, e o texto vai dizer que ela gastou tudo que tinha, ela gastou tudo que possuía, ela investiu tudo o que ela havia juntado acerca dos anos da sua vida, buscando um tratamento, buscando na medicina a solução para o seu problema. No entanto, a palavra de Deus vai dizer que ela não achou, até que as suas economias, até que os seus recursos findaram-se, terminaram, acabou, não tinha mais de onde tirar dinheiro para continuar buscando a cura para a sua doença. Mas o fato é que, em primeiro lugar, essa mulher buscou como sua única opção aquilo que era palpável, aquilo que era tangível, aquilo que era alcançável diante dos olhos dela, aquilo que era possível para ela, mediante os seus recursos. E essa é a realidade, talvez, da maioria das pessoas. Buscar em primeiro lugar aquilo que os seus recursos proporcionam, antes mesmo de estabelecer para si um contexto de vida de fé que o leva a buscar Jesus, a verdadeira solução para todo e qualquer tipo de problema, em primeiro. Mas, pastor, por que isso acontece? Efetivamente por uma única questão: falta de conhecimento de quem é Jesus. Essa mulher só foi exaurir os seus recursos em busca de um tratamento, porque ela não tinha conhecimento anterior de quem Jesus era. Ela não tinha conhecimento de quem era Jesus. E aí você me pergunta, mas como é possível conhecer um Jesus que pela fé que eu tenho nele me leve a ele? Simples. Existe uma única forma de conhecer a Jesus: por meio da palavra de Deus. É na palavra de Deus que quem Jesus é, o que Jesus pode, o que Jesus quer, está revelado. Aqueles que se alimentam da palavra conhecem a Jesus, ou acabam se alimentando de uma fé que o fazem buscar Jesus em primeiro lugar como a primeira solução do seu problema. Então, pastor, o senhor está dizendo que quando eu ficar doente, não é para eu procurar um médico, não é para eu procurar um tratamento? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte: busque o tratamento, busque o médico, envie currículos para você conseguir um emprego. Busque as soluções possíveis para o seu problema, para a sua situação. Mas antes, busque pela fé no Filho de Deus a direção certa para buscar essas soluções. Vá ao médico, mas vá ao médico confiando em Jesus.
Coloque currículos para poder achar lá o seu emprego, a sua vaga, mas coloque o seu currículo confiando em primeiro lugar em Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós devemos buscar, em primeiro lugar, sempre aquele que é a única resolução de todos os problemas. Mas muitas das vezes nós fazemos o contrário, a gente esgota todos os nossos recursos, para quando a gente não tiver mais recursos, aí sim vamos buscar Jesus, vamos buscar Deus como solução. E a gente usa de forma até subconsciente, ou talvez inconsciente, um termo que eu acho muito errado. Mas até eu mesmo me pego falando, de forma até natural. A gente chega, quantas vezes você não fala assim, agora só nos resta orar. Como que nos resta orar? Orar tem que ser a primeira ação. Só eu que falo isso aqui de vez em quando? Estou sozinho nessa? Perdoa-me, Senhor, por ser um crente tão falho. Mas a gente coloca isso como algo quase que inconsciente, porque a tendência natural nossa como seres humanos é buscar a primeira solução naquilo que é palpável, naquilo que é tangível, justamente pelo contexto oposto do que se apresenta a fé, que é colocar a nossa confiança naquilo que é invisível. Mas é muito mais fácil confiar naquilo que se vê. Só que se é algo que se vê, a fé já não mais se faz necessária. Porque a fé trabalha dentro de um contexto da invisibilidade. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: pela fé, nós compreendemos que tudo que foi criado surgiu a partir daquilo que não se vê. Por isso é tão difícil. Por isso às vezes a gente se encontra gastando as nossas energias, recursos, buscando uma solução no que é palpável e deixando a verdadeira solução para os nossos problemas em último lugar. Para quando nós estivermos cansados, quando nós não tivermos mais energias, quando nós não tivermos mais recursos, aí sim lembraremos que existe um Deus que está sobre todas as coisas, que tem um domínio de todas as coisas, no qual o salmista relata dizendo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, a terra do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mar e aqueles que neles habitam. Mas nós esquecemos desse Deus. Esquecemos de depositar a nossa fé nele. Essa mulher por 12 anos sofreu, gastou tudo que tinha, porque ela não tinha o conhecimento de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. O conhecimento de Jesus é aquilo que gera em nós uma fé que nos impulsiona, que nos leva a buscar a Ele. E essa fé que nos leva a buscar a Ele, ela é fomentada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que faz com que nós venhamos a agir em fé. Porque é a palavra de Deus que revela a nós tudo o que precisamos saber a respeito de Jesus. Essa falta de conhecimento de quem Jesus era, fez com que aquela mulher gastasse todas as suas possibilidades, esgotasse todas as suas possibilidades, tentou todos os tratamentos e médicos possíveis, viveu 12 anos na marginalidade, porque dentro de um contexto da legislação judaica,
aquela mulher era considerada impura, e qualquer um que se aproximasse, encostasse nela, se tornava impura também. Por isso havia uma orientação, que mulheres nessa condição fossem afastadas do arraial, passassem 7 dias fora do arraial, porque tinha essa questão de uma definição, a partir da legislação ali, judaica, que ela era uma pessoa impura. Imagina, eram 7 dias, esses 7 dias viraram 12 anos. Essa mulher perdeu todo o relacionamento social que ela tinha. Ela não podia se relacionar com ninguém. Ficou isolada. Olha o nível de sofrimento. 12 anos vivendo essa condição. 12 anos afastada da sociedade. 12 anos sendo considerada como uma pessoa impura. 12 anos vivendo literalmente na marginalidade. E aí, também sabemos que a ignorância a respeito de Jesus é a maior causa de incredulidade. Olha o que diz Marcos capítulo 6, um capítulo para frente. Quando Jesus chega na sua terra natal. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia de seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que os escutavam ficaram admirados e exclamavam: de onde vem isso tudo? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convive conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor as suas mãos, foram curados. E perplexo, Jesus, perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Jesus ficou perplexo com a incredulidade dos seus. Porque quando eles olharam Jesus ensinando com autoridade, com sabedoria, a primeira questão que aconteceu, primeiro eles ficaram admirados, e não era uma admiração tão boa, porque eles olharam e falaram assim: vem cá, esse aí não é o filho do carpinteiro? Nós não convivemos aqui com seus irmãos, nós não conhecemos seus irmãos, nós não convivemos com as suas irmãs. É como, guardadas as devidas proporções, e dentro de um contexto mais regionalizado, é como se eu chegasse lá no Rio de Janeiro, pastor, e aí começasse a falar lá, né, olha, vocês, né, orientando as coisas acerca da palavra de Deus. Eu falo assim: vem cá, isso aí não é o Rodrigo, filho do Laerte da Zuleika? Corri aqui, ó, com o nariz escorrendo. Dei muito cascudo na cabeça desse moleque, agora vem aqui falar o que eu tenho que fazer? Foi mais ou menos isso que eles fizeram com Jesus. Eu conheço esse menino aí, vi correndo aqui. Provavelmente alguém falou: ih, troquei muitas fraldas, ajudei Maria. Maria precisava ir no mercado, eu fiquei olhando Jesus muito tempo aqui, ó. Ih, me deu muita dor de cabeça. Abrindo um parênteses, um amigo meu falando que ele nunca queria ter sido criança com Jesus, que deveria ter sido uma infância muito chata, porque brincar, ele falou assim: imagina brincar de esconde-esconde com Jesus. Eu assim, lá vou eu, ali você ali, você ali atrás, você... Ele não ia ter graça, não tinha o que fazer. Descontração à parte, fecha parênteses. Mas a realidade é que a visualização a respeito de Jesus daquelas pessoas era o filho do carpinteiro. Eles enxergavam Jesus como filho de carpinteiro e não conseguiam enxergar Jesus como filho de Deus. Conheciam Jesus carpinteiro, mas desconheciam Jesus filho de Deus.
E qual foi o diagnóstico de Jesus em relação a essas pessoas? Fiquei perplexo com a falta de fé. Tem muita gente que conhece Jesus, o carpinteiro, Jesus, o homem bom, Jesus, uma pessoa com palavras bonitas e sábias, mas muita gente que desconhece Jesus como Filho de Deus. E vive uma vida de incredulidade, achando que está seguindo, achando que está agindo em fé em relação a Jesus, mas não. Só está vivendo uma vida em relação a Jesus. Nossas palavras de Jesus são muito bonitas. As palavras de Jesus são muito sábias. As palavras de Jesus tocam o coração. Tratam Jesus como um poeta, tratam Jesus como um filósofo, tratam Jesus como um sociólogo, tratam Jesus como um antropólogo, menos como Filho de Deus. Isso é falta de conhecimento de quem Jesus é. E a falta de conhecimento de quem Jesus é, gera na vida da pessoa um contexto de incredulidade. Porque para crer, para ter uma fé genuína que nos leve a crer naquilo que Jesus pode fazer, é necessário conhecer quem Jesus é. Um carpinteiro ensinando como mestre era algo escandaloso para eles. Quando aquela mulher ouve a respeito de Jesus, ela joga todas as suas fichas nele, naquilo que ele poderia fazer por ela. Olha o versículo 27 de Marcos capítulo 5. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Ou seja, ela ouviu quem Jesus era, ouviu o que Jesus poderia fazer, e aí ela viu que a solução dos seus problemas era Jesus. O coração daquela mulher foi tomado por uma fé tamanha que ela enfrentou uma multidão, ela correu o risco de morte, poderia ter sido pisoteada, poderia ter sido agredida. Talvez ela enfrentou aquilo pensando: se ele tivesse aqui 12 anos atrás. Com certeza, se Jesus estivesse naquela ocasião, quando tudo começou, há 12 anos atrás, eu tenho certeza que a primeira iniciativa dessa mulher seria buscar Jesus e não gastar os seus recursos naquilo que não poderia solucionar os seus problemas. O conhecimento de Jesus gera em nós uma fé extraordinária. Uma fé que nos faz realizar coisas ousadas, inimagináveis. O que essa mulher fez, convalescida, sofrendo para poder chegar até Jesus, se não é fé, eu não sei o que é. O que ela avançou no meio de uma multidão, porque a fé em Cristo nos faz fazer coisas inimagináveis, realizar coisas impensáveis. Lembra daquele paralítico com os 4 amigos em Lucas capítulo 5, que desceram o seu amigo pelo teto, porque não tinha como entrar na casa? Talvez falta isso para nós. Preencher o nosso coração de tamanha fé, quando nós olharmos e não visualizarmos a maneira como vamos chegar até a solução dos nossos problemas, a gente vai, não, a gente precisa de Jesus, a gente precisa dar um jeito de chegar até Jesus, não importa como, nem que eu tenha que subir você pelo teto e descer no meio da sala. Porque a fé nos faz realizar coisas impensáveis, inimagináveis. E nós deveríamos viver assim. Eu lembro, quando eu fui casar, tem um pessoal aí que está aí pleiteando essa, né? Igor, Raíssa. Igor e Raíssa já está com data marcada, né? O negócio é casar o povo. Isso que é, Deus é bom, glória a Deus. Tem que casar o povo. Mas tem outros aí que estão caminhando aí, mas esse é um próximo capítulo. Eu lembro que quando eu fui falar lá com o meu pastor na época,
que eu ia casar e eu estava morando em Belo Horizonte e eu ganhava R$500 por mês. Seminarista, eu estava lá aí em Belo Horizonte, mas, irmãos, eu não tem como explicar para vocês. É algo, não tem como explicar. E eu falei para ele assim, ó, vamos casar, eu e a Natália e tal. E aí ele pegou o papelzinho dele e começou a fazer conta. Você precisa disso, tanto, aluguel, e vai precisar isso fazer, comprar coisa para móveis, para casa. Então hoje, no mínimo, você tem que estar ganhando para poder casar X. Quanto é que você ganha? Aí eu falei, pastor, R$500. Ele arregalou o olho assim, eu vi o coração dele palpitar pela camisa. Ele falou para mim, não, você não vai casar. Aí eu falei para ele, vou sim. Não, você não vai casar. Aí eu comecei a gargalhar na frente dele, ele não entendia. Ele falou, você não vai casar? Por que você está rindo? Eu falei, eu vou casar sim. Aí ele falou, mas R$500 por mês não dá. E eu falei, pastor, com todo respeito, Deus proverá. Casei. Aluguei uma panha top. Tão top e sem olhar, que a Natália chegou, olhou, começou a chorar, sentou na soleira da porta e falou, aqui eu não vou morar. Pô, irmão, mas era R$260 por mês, né? Era o que cabia no orçamento. Aqui eu não vou morar. Era ruim mesmo. Só para tu ter uma ideia, o chuveiro ficava em cima da privada. Fica falando, Senhor, eis-me aqui, só para tu ver. Mas com os R$500, a gente morou aí um mês num quarto de república, eu e ela. Aí por uma obra do Senhor lá, que depois eu conto para vocês a história por pormenores, mas a gente acabou se mudando para um outro apartamento que Deus proveu mesmo. E eu ganhava R$500, né? Aí eu entrei no apartamento e o aluguel era R$400 e R$70 de condomínio. Ai, Deus. Eu falei, é aqui que a gente vai morar. Natália, eu gostei, vamos morar aqui. Eu falei, vamos, amor, vamos morar aqui. Morei 3 anos. Quando eu fui entregar o apartamento para voltar para o Rio de Janeiro, o dono da imobiliária falou assim, não vai embora não, fica. Mas eu falei, eu preciso voltar. Ele falou, não, vocês nunca atrasaram um mês de aluguel, vocês não dão problema, vocês pagam tudo certinho. Falei, mas eu tenho que ir embora. Ele falou, é uma pena. O aluguel está caro, eu baixo para vocês. Falei, não, não é isso, você não entende. A gente precisa ir. Irmãos, nunca faltou nada. Porque o meu coração estava cheio de fé. E a fé faz a gente fazer coisas inimagináveis, ousadas, que as pessoas vão olhar e falar assim, você é louco, você não vai conseguir. Mas um coração cheio de fé nos faz transportar um amigo por cima do telhado, enfrentar uma multidão, mesmo estando doente, para poder chegar à busca da solução para os nossos problemas. O toque da fé, no versículo 30, no mesmo instante, no mesmo momento, ao sentir que o seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, quem tocou o meu manto? É interessante pensar que
A fé ela é ousada, mas ela precisa ser coerente. Perceba que ela fala consigo mesmo no versículo 28, se eu puder pelo menos tocar a orla das vestes, eu serei curada. Quando ela se aproxima de Jesus, onde que ela toca? No lugar onde ela declarou que iria tocar. Ela não abraçou Jesus, não agarrou Jesus pelos cabelos, ela não tocou no calcanhar, mas de acordo com aquilo que ela cria, ela fez. Uma fé que funciona é uma fé coerente. Haja de acordo com aquilo que você crê. Muita gente diz crer de uma forma, crer em uma coisa, mas age com uma forma totalmente adversa. E ainda quer buscar resultados da sua fé. Não é possível, porque é necessário que a fé seja coerente. Como Tiago vai descrever, mostra-me a sua fé sem obras. E a palavra obras traduzida de uma forma mais literal seria ações correspondentes. Me mostra uma fé sem ações que correspondam com aquilo que você diz crer. E ele vai chamar a atenção dizendo o seguinte, que uma fé incoerente é uma fé morta. E morto não faz nada. É inoperante. Não produz nada. Então ela tem uma fé coerente, ela tem o toque da fé, milhares de pessoas em volta de Jesus, apertando Jesus, mas um toque foi diferente, porque foi um toque de quem sabia quem Jesus era, sabia exatamente o que ele estava fazendo ali, sabia exatamente o que ele era capaz de fazer. Foi um toque diferente. Quantas pessoas estavam em volta de Jesus, mas só essa mulher fez Jesus parar no seu caminho e olhar e dizer, opa, para tudo, de mim saiu poder. Quantas pessoas estavam tocando em Jesus? Os próprios discípulos falam, mestre, a multidão te aperta, e como o Senhor pode dizer, quem me tocou? Ou seja, havia milhares de pessoas tocando em Jesus, mas o toque de fé daquela mulher fez sair poder de Jesus. Um toque diferente, um toque coerente, um toque de quem cria, um toque de quem sabia que ele poderia resolver o seu problema. O toque da fé é diferente. É um toque que muda o contexto. É um toque da confiança. Deixa eu te falar, Jesus não se move pelo seu desespero. Jesus se move pela sua fé. Lembra lá em Marcos capítulo 9, um menino que alguns vão dizer epilético, outros vão dizer menino endemoniado, mas quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, junto com os 3 discípulos mais próximos, encontra um alvoroço e o pai de um menino desesperado. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos para expulsar esse demônio, e eles não puderam fazer nada. Um pai do menino estava desesperado, queria a resolução do seu problema, mas lhe faltava algo. Lhe faltava a fé necessária para que o seu problema fosse resolvido. E Jesus identifica isso, não pelo desespero do homem. Porque quando o homem começa a se desesperar, Jesus ele vai, em primeiro lugar, ele vai perguntar o que aconteceu. Depois, quando ele apresenta, fala, esse aqui é meu filho. O menino começa, quando vê Jesus, os espíritos o jogam, os demônios que estavam sobre ele jogam no chão e o fazem debater e espumar pela boca. Marcos capítulo 9, depois você lê lá. Enquanto o menino se debatia, o pai desesperado, ele fala, olha aqui, ó, esse é meu filho. E Jesus não correu para curar o menino. O que Jesus faz com o pai? Jesus começa a interrogar o pai. Desde quando isso acontece? Exatamente como um bom médico, né, doutora Elisete, doutor Jean-Luc? Tem que diagnosticar, né, não? Pastor Jean-Luc, que é médico também, tem que diagnosticar. Desde quando isso acontece? Levei o Bento lá, né, para a doutora Elisete essa semana. Tá, desde quando assim? Desde quando é a febre? Desde quando? E os pais ficam assim, né? Cadê o remédio? Mas o médico sabe o que precisa para poder diagnosticar e dar a dosagem correta.
E aquele homem desesperado, e Jesus falando, desde quando acontece isso? Ele desde a infância, ele se joga no fogo, se joga na água, se joga no fogo, e até o momento que o pai fala assim, olha só, se tu podes fazer alguma coisa, faça. E Jesus fala assim, opa, calma meu amigo. A questão não é se eu posso fazer, porque eu sei que eu posso. A questão é se você pode crer. Porque tudo é possível ao que crer. E aquele pai fala, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Quando ele fala isso, Jesus para tudo, se vira para o menino, repreende os demônios e o menino é curado. Sabe por quê? Porque naquele momento, quando o pai falou, eu creio, a fé necessária para a solução do problema se manifestou na vida daquele homem, porque aquele homem passou a conhecer quem Jesus era, porque ele até um momento ele não conhecia, senão ele não tinha perguntado, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Não, ele não conhecia. Quando Jesus falou, eu posso, tudo é possível que crer, ele passou a conhecer um Jesus que poderia todas as coisas, e a fé dele preencheu aquele coração, e Jesus falou, agora eu posso curar o seu filho. Jesus não se move pelo desespero, mas pela fé. Não adianta ficar desesperado, porque desespero é ausência de esperança, e esperança, ela anda de mãos dadas com a fé. Então alguém que age desesperadamente é alguém que não está agindo em fé. Essa mulher foi liberta depois de 12 anos ao ter um encontro com Jesus, motivada pela fé nele. No sentido contrário, você tem Jairo, que externa uma situação oposta. Onde você tem uma menina, provavelmente 12 anos de uma vida saudável, que de repente começa a perder a sua vida. Mas Jairo tem uma postura diferente, porque Jairo, sabendo quem era Jesus, ele não pensa duas vezes e busca Jesus em primeiro lugar. Quando ele vê a situação da sua filha, ele busca em primeiro lugar a Jesus. Ele foi atrás de uma solução do que era insolucionável, e ele foi imediatamente naquilo que era menos provável. Ele poderia ter buscado o médico, ele poderia ter buscado outras coisas, mas ele foi diretamente em Jesus. Ele sabia que Jesus estava por ali, ele correu até Jesus, porque ele sabia que Jesus era a solução imediata para o seu problema. Jesus foi sua primeira e única possibilidade. É o resultado de uma vida de quem sabia quem era Jesus, conhecia Jesus. Quando você conhecer efetivamente quem Jesus é, ele sempre será a sua primeira e única solução, independente dos recursos que ele vá usar para poder resolver o seu problema. Jesus cura, ele cura através de milagre? Cura, mas Jesus cura através dos médicos também. Jesus cura de forma milagrosa, mas Jesus cura também com remédios. A maneira como ele vai curar você, não importa. O que importa é que você busque ele em primeiro. E aí, o resultado de uma vida de quem saiba, de quem sabia, de quem conhecia Jesus, foi buscar a primeira e única possibilidade para o seu problema. A fé aguarda em silêncio, acompanhando os feitos de Jesus. Jairo não muda a sua postura, continua a jornada ao lado de Jesus, pois Jesus se prontificou a resolver o seu problema. E no versículo 24, então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Quando ele falou, vá até a minha casa que minha filha está à beira da morte, Jesus foi com ele. Se Jesus foi com ele, ele se prontificou a resolver o problema de Jairo. Senão Jesus tinha ficado. Não vou lá. Porque quando Jesus se desloca, ele se desloca para resolver. Não foi isso que fez? Quando o problema estava aqui sério na terra, Deus enviou o seu filho, Jesus se deslocou até a terra para resolver o problema da humanidade de uma vez por todas? Quando Jesus se desloca para resolver. Ele não se desloca para ver como é que está e fala assim, não vou fazer nada não. Então, se ele se deslocou, acompanhou Jairo, Jairo já sabia que Jesus iria resolver o seu problema, e isso resultou num acompanhamento
em silêncio. Jesus não disse que iria curá-la, mas foi com ele. E isso resultou num acompanhamento silencioso, porque Jairo sabia quem era Jesus e o que ele podia fazer. Então ele foi vendo toda aquela alvoroço, a multidão apertando, Jesus parando para curar uma mulher, e tudo aquilo acontecendo, e Jairo, você não vê um relato de um pio que ele dê. Ele não apressa Jesus, vamos, minha filha vai morrer, porque até então ela estava viva. Imagina você, o pai, com um filho pequeno, à beira da morte. O que você não faria para poder acelerar a resolução do problema? Mas Jairo acompanha de perto, mas em silêncio. Porque a fé acalma o nosso coração. A certeza de que Jesus vai resolver. No tempo dele, no momento dele, acalma o nosso coração. Por isso que não exige de nós nenhum tipo de medida desesperada. Porque a fé enche o nosso coração de esperança. Quem tem fé não se desespera. Outra característica da fé é a adoração. A adoração tem a ver com o reconhecimento. Naquele momento, Jairo reconhece a divindade de Jesus, mesmo Jesus na forma de homem. Lá no versículo 22, vai dizer que ao ver Jesus, ele se prostrou aos seus pés, e se prostrar diante de Jesus foi um gesto de adoração. A adoração de Jairo é anterior ao milagre. Muitos querem adorar a Deus por causa dos milagres, mas nós não podemos tornar Deus secundário nesse contexto. Muitos querem adorar a Deus por causa dos milagres que Ele faz, quando deveríamos adorar a Deus porque Ele é Deus, independente do que Ele fizer ou não fizer. Porque a partir do momento que começamos a adorar a Deus por causa dos milagres que Ele pode realizar ou que Ele realiza, Deus se tornou uma figura secundária nessa relação. Os milagres são mais importantes daquele que realiza. Os feitos são mais importantes daquele que faz os feitos acontecerem. Isso não pode ser. Deus sempre é mais importante. Os feitos não são mais importantes do que o próprio Deus. Os milagres não são mais importantes do que o próprio Deus. Em determinado momento, quando Jesus era seguido pelos seus discípulos, ele para e dá um discurso duro. Ele fala: vocês me seguem por causa da comida, do pão que eu tenho para oferecer a vocês? Não têm visto os sinais? O texto vai dizer que era muito duro aqueles discursos, eles começaram a ir embora, e ele pergunta para os 12 também: vocês não querem ir embora também, não? E Pedro responde: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Buscar a Deus em primeiro lugar. Perceba que a adoração de Jairo é anterior ao milagre. No caminho ele vê uma mulher ser curada. Isso não serve para nos conceder fé, pois a fé não vem pelas experiências, mas sim pela palavra de Deus. Mas ajuda a mantermos-nos num estado de esperança, com expectativas a respeito daquilo que Deus fará por nós. Não é porque alguém chega aqui numa cadeira de rodas, e aí acontece algo em relação a ele, que ele sai daqui andando, que se você repetir o mesmo procedimento, aquilo vai acontecer contigo. Porque não é o fato do milagre em si que preenche o nosso coração de fé. A Bíblia fala que a fé vem pela palavra. É a palavra que faz o nosso coração ser cheio de fé. Mas esses acontecimentos, essas experiências que nós vimos com outras pessoas, são experiências que enchem o nosso coração de esperança, de expectativa, como se a gente estivesse numa fila. Opa, aconteceu com ele, eu sou o próximo. Que mantém a nossa expectativa e a nossa esperança viva. E aí no caminho ele recebe uma má notícia, mas continua crendo. Salmos 112, versículo 1 e 7. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos, não se atemoriza de más notícias,
o seu coração é firme e confiante no Senhor, ele recebe a má notícia: a sua filha já morreu, não importune o mestre. Mas ele não se abala com isso, Jesus não se abala com isso. Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer, e o texto vai dizer que Jesus ignora a notícia dada para esses caras. Jesus simplesmente ignora. Sabe por quê? Jesus ignora as notícias ruins, porque ele está focado em fazer aquilo que é bom. Já morreu, não adianta. Jesus ignorou aquela informação, porque ele sabia exatamente o que ele era capaz de fazer, e ele, ao mesmo tempo, avisa a Jairo: continue crendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa as más notícias que possam ter se apresentado à sua vida, mas a palavra de Deus diz o seguinte para você: continue crendo. A gente recebe muitas más notícias, e essas más notícias tendem a fazer com que nós venhamos a nos abalar, a querer parar de caminhar, mas o que eu tenho para te dizer nessa manhã é: continue crendo. Sabe por quê? Assim como Jairo, na caminhada, quem estava com ele era simplesmente Jesus. E não foi isso que ele disse? Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus está com você? Jesus está com 10 pessoas aqui nesse lugar. Eu pensei que Jesus estava com todos, mas talvez tenha falado baixo. Jesus está com você? Então não teme as más notícias, continue crendo, com seu coração cheio de fé, continue crendo, continue caminhando, continue andando em direção à solução do seu problema. Aquelas pessoas olharam o problema insolucionável: a menina está morta. Mas aqueles que caminham com Jesus, o próprio Jesus que ignora as más notícias, essas informações que não contribuem para nada, ele sabe que ele é a solução para todo e qualquer problema, ainda que esse problema pareça ser insolucionável. Continue caminhando, porque caminhando com Jesus, com a sua fé nele, você vai chegar à solução em determinado momento, mas o tempo pertence a ele. A fé move a oração, o coração de Deus, mas não interfere no modo e no tempo. Isso significa que o fato de termos fé não implica em que as coisas irão acontecer da maneira que queremos e nem no tempo que pretendemos, mas vão acontecer no tempo em que Deus determinar, porque Jesus estava caminhando desde a margem do rio até a casa de Jairo. Ele teve uma situação com uma mulher, resolveu o problema daquela mulher em primeiro lugar, para depois resolver o problema de Jairo, porque o tempo da resolução do seu problema pertence a Deus, e no tempo exato a solução se manifestará diante dos seus olhos. Então, acalma o seu coração, continue crendo. Como o próprio Jesus fala em Marcos capítulo 9, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ter fé não é informar Jesus que temos um problema, é clamar pela solução. Muitas pessoas têm uma postura de como as irmãs Maria e Marta, quando Lázaro morre, elas mandam informar Jesus que Lázaro morreu. Informe Jesus que Lázaro morreu. E Jesus: não foi isso que eu perguntei, eu não perguntei isso. Informe que Lázaro morreu. Muitas das vezes a gente está orando a Deus, só informando o problema,
ao invés de clamarmos pela solução. Talvez a postura daquelas irmãs deveria falar assim: olha, Jesus, vem ressuscitar o meu irmão, porque eu sei que você pode. Mas elas mandaram uma notícia para Jesus assim: olha, como assim? Não precisa vir mais não, ele já morreu. Às vezes a gente informa os nossos problemas como se, tá, agora não precisa resolver mais nada não, já era, já foi, já aconteceu. Devemos clamar pela solução, ao invés de simplesmente informar o problema. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o problema. A busca pela fé ou através da fé, por meio da fé, é uma busca que sempre vai te conduzir a Jesus. Mas é o seu conhecimento a respeito dele que vai determinar o tempo que vai levar para você descobrir que ele é, em primeiro lugar, a solução para o seu problema. Mas pastor, eu sei que Jesus é a solução para o meu problema. Bem, se você sabe disso, então é para você estar em paz, como Jairo. Mas se você continua preocupado, angustiado, como a mulher ficou por 12 anos, até encontrar Jesus, significa que você até sabe quem Jesus é, mas desconhece o que ele é capaz de fazer por você. A vivência da fé é consolidada em Jesus. A minha forma de reagir mediante os problemas está condicionada ao quanto eu conheço de Jesus. Não importa quanto tempo leva a espera, os anos, as angústias, a ansiedade, o medo, as preocupações, tudo isso só termina quando a nossa fé nos leva a Jesus.